Olá, seja muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Começa mais um programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais do pensamento e do trabalho do seu representante aqui no Poder Legislativo. Hoje temos o privilégio de receber aqui o vereador Edinho Guedes, do PMDB. Vereador, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço Parlamentar. Olá, Daniel, sempre um prazer estar aqui, batendo um papo, falando sobre o nosso trabalho, prestando contas para a população, que são os nossos verdadeiros empregadores, nossos chefes, a quem nós devemos toda a consideração. E o Espaço Parlamentar é um ambiente muito sadio para isso. Bom, 3 anos já se passaram aí do questão do mandato, vereador. Fazendo um pouquinho vamos fazer uma retrospectiva, né, desses 3 anos, já entrando para a reta final deste mandato. O senhor que começou este mandato como presidente da Câmara. E uma das bandeiras levantadas, assim como quando o senhor assumiu, permita-me chamar de você para ficar mais próximo. Quando você assumiu, foi a questão da reforma administrativa. Fala um pouquinho para a gente como foi esse processo. Exato, Daniel. A gente realmente está no final, já viramos a metade, né? Já estamos na última metade dessa última parte. E no primeiro ano, no primeiro biênio, na verdade, né, 2013 e 2014, tive a oportunidade, com o voto aí dos 13 vereadores, de ser escolhido como presidente da Câmara, que, para quem não sabe, o presidente da Câmara tem a função, além da função de vereador, ele cumula a função de administrar os 126 funcionários da Câmara e o orçamento aí que passa de 19 milhões de reais. Então é um desafio bastante grande e eu aceitei esse desafio quando os vereadores me convidaram, me chamaram para essa candidatura, né, para assumir esse desafio, com uma condição, que a gente pudesse entregar à Câmara melhor do que a gente tinha encontrado e que nós fizéssemos as reformas necessárias para transformar a Câmara numa repartição pública mais moderna, mais eficiente e principalmente que otimizasse o dinheiro público, né? Que não desperdiçasse o dinheiro público e que utilizasse exclusivamente o quanto precisasse, que não houvesse aí gastos desnecessários. E para fazer isso, para se efetivar isso, nós nos debruçamos, trabalhamos bastante e agradeço muito os servidores concursados e comissionados também, mas em especial os concursados que estão há muito mais anos aqui na casa, que nos ajudaram a pensar toda a estrutura organizacional da Câmara, os cargos, e enxergar de uma maneira mais enxuta, que funcionasse melhor e gastando menos dinheiro. Então a reforma administrativa foi isso. Votamos a reforma, ela gerou de cara um corte de 80% dos cargos de confiança da presidência. Então nós vimos um histórico, a cada presidente ele assumia, criava 1, 2 cargos. Então isso foi inchando o grupo de servidores da Câmara e, consequentemente, isso também inchava a folha de pagamento, que gerava um desperdício de dinheiro público. Quando nós analisamos, vimos que era possível trocar esses servidores, né, retirá-los. Foi um momento bastante difícil, porque nós tivemos que lidar com demissões, e faz parte, o gestor tem que ter coragem de tomar as decisões, mas nós vimos o resultado logo em frente, porque isso possibilitou, inclusive, criar uma estrutura baseada em competências, informação nível superior. Então foi importante a gente qualificar nesse sentido o quadro de funcionários da Câmara. Bom, dentro desse processo também teve a questão do ISO 9001. Como que o senhor chegou a esta definição, né, para poder implantar o ISO 9001 aqui na Câmara de Jacareí? Bom, a certificação ISO 9001, que é uma certificação suíça, né, é uma certificação internacional que as empresas privadas já há muitos anos utilizam, que nada mais é que fazer um raio-x de todo o funcionamento da organização. Ao fazer esse raio-x, identificar quais partes do processo tornam ele mais lento e ineficiente. Ao identificar, fazer uma ação corretiva para alinhar isso, deixar ele mais eficiente, registrar esse padrão de qualidade, de funcionamento, e de 6 em 6 meses conferir se isso está andando dessa forma. Ao fazer isso, ao criar toda essa estrutura para que isso aconteça, esse órgão internacional vem e analisa, ele pode certificar ou não. A nossa Câmara foi reconhecida, né, que a nossa gestão e a estruturação que nós fizemos merecia certificação ISO 9000. É a única Câmara do Vale do Paraíba que tem os 9000. No Vale do Paraíba, as únicas instituições particulares as únicas instituições públicas que têm essa certificação
é o Batalhão da Polícia Militar ao lado do Center Valley Shopping, a Prefeitura de Guararema e a nossa Câmara Municipal de Jacareí. No estado de São Paulo, pouquíssimas, acho que são 3 ou 4, então é uma coisa bastante difícil de se conseguir. E mais uma vez agradeço principalmente os servidores concursados que nos ajudaram bastante na implementação disso. Com isso, Daniel, nós conseguimos na prática fazer com que o sonho, o ideal de tornar a estrutura mais enxuta e funcionasse de forma mais fluísse melhor os trabalhos, né? Não tivesse trabalho e retrabalho, muita burocracia, que é uma característica do poder público, e parece que as pessoas se justificam. O poder público é burocrático mesmo, e eu não acredito nisso. Eu acredito que o poder público foi burocrático, mas ele pode ser repensado, e nós temos vários exemplos, como o Poupa Tempo, de que pode funcionar de forma organizada, bonita e eficiente. Ao atingirmos então, essa certificação, né, conseguimos esse reconhecimento de que a Câmara funciona nesses padrões de qualidade, nós conseguimos então fazer com que a Câmara funcionasse de forma eficiente e, mais ainda, criando métricas, né, medidas de desempenho de cada departamento para que para os próximos anos esse modelo pudesse ser também continuado. Bom, o resultado disso também foi que uma economia, houve uma devolução. Para quem não sabe como é que funciona, de onde vem o dinheiro que a Câmara administra, houve uma devolução, né, para o órgão, no caso a Prefeitura, de um valor economizado como resultado desse trabalho? Sim, essa é a parte que coroa, né, e mostra que, de fato, esse é um caminho que nós temos que seguir, não só aqui na Câmara, mas em outras áreas, em toda a área da administração pública. Investir em modernização, em desburocratização, porque daí os resultados positivos vêm. Quando nós implementamos tudo isso, e daí quando a gente fala em economia, Daniel, parece que a gente ficou cortando tudo e não faz isso, tá com aquele olhar meio muquirana. Não foi isso que aconteceu aqui, pelo contrário. Nós criamos, por exemplo, a Escola do Legislativo, que foi um departamento para promover o treinamento e capacitação do servidor, para que ele se ressignifique e tenha uma motivação de desenvolvimento humano e profissional. Foi o ano, né, os 2 anos que os servidores mais tiveram treinamentos, e treinamento não só para os amigos do presidente, treinamento para todos os servidores. Trocamos muitos computadores, equipamentos, então houve investimento. E mesmo havendo investimento, mesmo havendo modernização da máquina, então houve gastos, né? Nós ampliamos a própria TV Câmara, que só funcionava para TV a cabo, então a população que não tinha dinheiro para pagar a TV a cabo não sabia o que o vereador estava fazendo, e transformamos a TV Câmara para canal aberto. Hoje qualquer um que tem o HF e sinal digital consegue assistir. Então houve grandes investimentos. E mesmo assim, nós devolvemos R$9.506.000 para a Prefeitura. É legal você falar isso porque muita gente não sabe. O dinheiro da Câmara, de todas as câmaras, ela vem do órgão que arrecada os impostos, que é a Prefeitura. Então ele arrecada e repassa para que a Câmara, que é um órgão de fiscalização, né, um órgão de fazer leis e de fiscalizar, poder financiar o seu funcionamento. Quando o presidente da Câmara não utiliza o dinheiro para cá enviado, ele tem que devolver para a Prefeitura e a Prefeitura aplica isso de volta para a população. Infelizmente, por lei, nós não temos condição de dizer para o prefeito onde ele deve aplicar, nem de determinar isso, né? Só o executivo executa o orçamento. Mas é nossa obrigação, como obrigação de qualquer servidor público do Brasil, economizar e valorizar o patrimônio público, que tudo que é público é de todo mundo, é da população. E ao fazermos isso, implementarmos todas essas ferramentas de controle de qualidade e eficiência, foi uma grande surpresa para a gente ver o resultado tão rápido. Em 2 anos a gente devolver 33% do orçamento. Ou seja, 1/3 do dinheiro que estava parado aqui, que poderia já estar sendo usado em escolas, em hospitais, na compra de remédios e tal, foi devolvido para a Prefeitura, mostrando que era possível fazer mais com menos dinheiro. Era possível fazer mais com mais qualidade, gastando menos dinheiro. Então isso foi uma lição bastante importante para nós, até como vereador que fiscaliza a Prefeitura, porque nós vimos na prática, comprovadamente, que se a Prefeitura tiver uma atitude como essa, de
ao invés de usar sempre os critérios políticos, a nomeação do cargo de confiança, não dizendo que não possa existir cargo de confiança, mas que tenha também, junto com ele, um critério de qualificação técnica, de definir metas de desempenho e tal, a administração pública ganha com isso. Então esse foi o resultado que nós colhemos e que foi o maior presente que nós pudemos dar para a cidade, porque já que a gente não pode dizer para onde vai o dinheiro, pelo menos o dinheiro que nós recebemos a gente pode otimizar e economizar, devolvendo para a população através da prefeitura, que é quem pode executar esse orçamento. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o vereador Edinho Guedes, do PMDB, no Espaço Parlamentar, falando um pouquinho do seu pensamento, falando um pouquinho dos seus projetos e, claro, fazendo um raio-x, vamos fazer assim, um raio-x não, uma retrospectiva, Prestação né? de contas. Uma prestação de contas para você, munícipe, e você, morador da cidade de Jacareí, do seu trabalho aqui nesses 3 anos, principalmente falando um pouquinho mais agora do senhor como administrador, que foi presidente da Câmara durante 2 anos. Avaliando eu acho que todo mundo, quando a gente vai chegando no final do ano, a gente começa a avaliar como é que foi o ano, como é que está a nossa vida e tudo mais. Se o senhor pudesse avaliar agora, ou avaliando agora, sua administração, né? O senhor como presidente da Câmara, como é que o senhor avalia? Acho que foi uma oportunidade bastante positiva, que nós conseguimos cumprir a nossa missão. Então eu entreguei a Câmara no final do ano passado com 100% de dever cumprido, né? Essa sensação de dever cumprido. Nós realizamos muito em 2 anos, 2 anos realmente passa muito rápido e por tanto de mudanças que eram necessárias, as reformas, abrimos concurso público, então agregamos mais 20 funcionários novos, então teve que fazer uma integração dentro da estrutura de funcionamento, então foi um grande desafio e o resultado que a gente acabou de comentar. Então eu acho que a avaliação tem que ser feita a partir de resultado, para não ficar subjetiva e baseado só no que eu acho, no que eu sinto. E os resultados que nós colhemos dizem por si só o que mostra que assim, é possível fazer mais com qualidade mesmo dentro da administração pública. Então essa avaliação na presidência para mim foi muito positiva, nós sentimos isso da população, isso nos estimulou muito a olhar também a prefeitura e falar, se a gente conseguiu aqui, vocês podem fazer aí também, né? Vamos ter esse comprometimento em economizar o dinheiro público, vamos ter esse comprometimento em definir metas de desempenho, tornar mais transparente a comunicação com a população, que foi uma preocupação que nós tivemos também na nossa administração, criando o Vota Cidadão, que é um portal na internet onde todo o cidadão vota no projeto de lei antes do vereador, e quando o vereador vai votar, ele já sabe o que a população acha de cada projeto de lei. Essa foi uma das primeiras iniciativas do Brasil. A Câmara de Jacareí foi bastante inovadora nesse sentido e foi uma luta nossa em implementar isso. Então, eu acho que é uma questão de respeito, Daniel. Administrar bem o dinheiro público é uma questão de respeito com quem paga os impostos. E, ao mesmo tempo, estar disposto a ouvir as pessoas, escutar as pessoas, considerar a opinião da população é fundamental, é um dever, é uma obrigação do gestor público. Nós trabalhamos muito com isso. Criamos as ferramentas todas de controle, que sentimos da população essa descrença com a classe política. A gente vê todo dia aí exemplos de desmandos, de desperdício de dinheiro público em obra, que para, que não começa, que faz mal feito, que repete 2, 3 vezes a mesma coisa. Então nós tínhamos o comprometimento de não fazer isso aqui. E no dia 31 de dezembro do ano passado, eu senti que eu cumpri esse dever. Então foi essa sensação e essa foi a retrospectiva que nós fizemos dessa oportunidade como gestor público, né? Foi uma oportunidade bastante positiva. Maravilha, estamos apresentando o programa Espaço Parlamentar, recebendo aqui hoje o vereador Edinho Guedes do PMDB, falando um pouquinho dos seus projetos, falando um pouquinho aqui da sua vida e prestando contas a você, morador aqui da cidade de Jacareí. Momento de uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já já. Continue com a gente.